Agora, gostaria que o senhor fizesse um paralelo com o exemplo da aplicação da estratégia de Gramsci e as ações de Hugo Chávez. Isso é muito interessante porque é o seguinte, o Hugo Chávez, ele usou uma técnica ali que é um pouco anterior a Antônio Gramsci. Ele não precisou, vamos dizer, completar uma revolução cultural, tá certo? Como está fazendo aqui, como se fez no Brasil, mas ele usou o procedimento mais antigo, que é de você se eleger com uma plataforma mais ou menos populista, tá certo? Que, sem aparência comunista, e depois, aos poucos, você tirar a máscara, tá certo? Porque ele já está, essa altura, já tirou a máscara. Ele diz, nós vamos construir o novo homem socialista. Eu digo, meu Deus do céu, é Trotsky que saiu do túmulo, tá entendendo? Trotsky e Lenin estão aí de novo. Então, na Venezuela, a situação é um pouco mais simples do que o Brasil. O Brasil foi o único país em que a estratégia gramsciana da Revolução Cultural foi aplicada com plenitude, sem encontrar nenhuma resistência e encontrando, ao contrário, um sucesso absolutamente estrondoso. Tão grande é o sucesso que o pessoal no Brasil ainda quase ninguém percebeu que está em pleno processo de transição para o socialismo. Nós já estamos entrando no socialismo direto e as pessoas ainda não sabem. Não sabem por quê? Porque acreditam que o socialismo, o comunismo, é, em primeiro lugar, um regime econômico, quando ele não é, ele é um sistema de poder. Note bem, Karl Marx dizia que a socialização dos meios de produção era um processo lento e cuidadoso que tinha que ser feito por duas maneiras, através do imposto de renda e através do imposto de transmissão. De modo que a propriedade iria sendo, vamos dizer, absorvida pelo Estado aos poucos. Isso podia durar séculos, tá certo? E o pessoal, vamos dizer, pensa na base do estereótipo, acredita que só existe comunismo quando chega um governo e diz, pronto, agora é tudo do governo, acabou a propriedade privada. Fala, um comunismo assim não existe, ele só pode existir por exceção. Quer dizer, em certas situações específicas pode precipitar, como precipitou vamos dizer, Stalin precipitou na própria União Soviética, porque Lenin estava seguindo mais ou menos a receita de Karl Marx. Ele primeiro decidiu desenvolver o capitalismo, ao mesmo tempo que centralizava a autoridade no partido. Quer dizer, era uma economia de mercado junto com um autoritarismo político de partido único. Então Lenin estava seguindo a receita de Karl Marx. Daí Stalin deu pressa e estatizou tudo de repente. Então, até hoje tem um bando de cretino no mundo que acredita que só existe comunismo quando existe essa estatização repentina e total dos meios de produção. Total não chegou a ser nem na União Soviética. Na União Soviética, 50% da economia soviética continuou sendo economia privada, livre mercado, até o fim do regime soviético. Porque a impossibilidade da economia, impossibilidade material da economia socialista, que já tinha, Ludwig von Mises já tinha demonstrado, faz com que o socialismo como regime econômico não exista. Ele é sempre apenas um capitalismo disfarçado. Sempre foi isso e sempre será. Socialismo não existe. Socialismo como regime econômico é besteira, você pode esquecer, não precisa nem combatê-lo porque ninguém vai fazê-lo. O que existe é o socialismo como esquema de poder. Isso é importante, é isso que nós temos que combater. E o socialismo como esquema de poder já está implantado no Brasil. Você não tem um único partido que atue fora, vamos dizer, dos cânones da Revolução Cultural. Eles estão todos colaborando. Tá certo? E esse unanimismo, essa ausência de oposição ideológica, no Brasil só existe, vamos dizer, oposição administrativa. O sujeito é contra uma ou outra coisa que o governo fez. Tá certo? Mas oposição ideológica, quer dizer, oposição à concepção de Estado que está sendo implantada, isso simplesmente não existe. Então, vamos dizer, na Venezuela, não foi necessário completar o estágio da Revolução Cultural. A Revolução Cultural é a mutação da linguagem pública, a mutação da cultura, a mutação da mentalidade, de maneira que as pessoas se encaminhem para o socialismo sem perceber, sem sentir. É a revolução passiva, como diz Gramsci. Quer dizer, o Gramsci explicou isso com todas as letras e o que ele explicou é exatamente o que está sendo feito no Brasil. Como as pessoas não estudaram Gramsci e têm uma ideia estereotipada do que seja a transição para o socialismo, você diz que o Brasil está indo para o socialismo, eles riem, porque eles não sabem o que é socialismo. Como aqui esse socialismo imaginário que eles concebem não está visível, tá certo? Eles dizem que não existe socialismo nenhum. Eu estou dizendo, não, existe, o único socialismo que existe é este. E só tem duas maneiras de fazê-lo, ou pelo método
vamos dizer, pelo método, tem três maneiras, pelo método insurrecional clássico, vamos dizer, pelo método eleitoral golpista, que é você se elege legalmente e vai dando um golpe daí de cima, como está fazendo o Hugo Chávez, e o terceiro método é o método gramsciano que está sendo aplicado no Brasil, que é o da transição lenta e imperceptível. A transição lenta e imperceptível ela pode se prolongar por 30 ou 40 anos, e durante todo este período, o que impera em toda parte é a linguagem da mentira e da loucura. Você quer um exemplo da mentira e da loucura? Veja esse caso aí dos controladores aéreos, que o governo incentiva os fulanos à rebelião, tá certo? Passando por cima dos comandantes militares, faz com que o controlador aéreo tem que obedecer, não, o controlador aéreo, mesmo sendo militar, ele não tem que obedecer seu comandante, ele tem que obedecer o presidente do sindicato. Quer dizer, essa é a destruição, é a quebra total da hierarquia das Forças Armadas, é uma coisa inconstitucional. O próprio governo faz isso e depois chega o Lula dizendo, isso foi um abuso, isso não se faz. Quer dizer, os caras mentem na sua cara, mentem o tempo todo. Quer dizer, a mentira, a linguagem dupla, já se impregnou de tal maneira na mentalidade pública brasileira que as pessoas ficaram idiotas. De uns 20 anos para cá está todo mundo idiota. Se mostra a coisa está na cara deles, as pessoas não percebem. Eu tenho esse negócio do Foro de São Paulo que eu falei durante 16 anos, a coisa mais óbvia, mais patente que tem. E tem gente que você fala aquilo, você diz, será? Será que você não está exagerando? Quer dizer, é coisa de bobo, ficaram bocós mesmo, tá entendendo? E isso é característico da Revolução Gramsciana, que é, sobretudo, uma sistematização do engodo, sistematização, vamos dizer, da fraude. E se você vive num sistema inteiro de fraude, onde tudo tem duplo sentido, tudo que esses caras falam tem um sentido para fora e tem um sentido para os companheiros. Os companheiros sabem o sentido do que o outro está falando. O público imagina um outro sentido e é sempre enganado. Quer dizer, esta linguagem dupla é o instrumento por excelência da Revolução Gramsciana. Isto não foi usado na Venezuela como foi usado no Brasil. Quer dizer, neste sentido, o que está acontecendo no Brasil é infinitamente pior do que aconteceu na Venezuela. Porque na Venezuela, a oposição conserva a sua identidade e existe oposição ideológica ao Chávez. No Brasil, a possibilidade mesmo de uma oposição ideológica foi diluída. E sobra apenas a oposição administrativa, quer dizer, a oposição que é contra uma coisa ou outra, mas é incapaz de pegar o conjunto e fazer oposição ao conjunto.